Que bênção, queridos, poder adorar o nome do Senhor. E nós estamos nessa caminhada de redescobrindo a oração. E nós temos sido desafiados a cada dia. Eu sei que eu tenho sido, e eu não tenho dúvida que você também. Lá no texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 12. Ele vai dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Redescobrindo a oração. E quando eu olho para o livro de Mateus, para essa oração de Jesus, eu estou vendo a oração com P. E eu explico. P de paternidade, porque nós temos o Pai que está no céu, o Deus vivo e poderoso. Mas esse Pai que é perfeito, porque Ele é santo, Ele é completo, Ele é justo, não há nada que falte na vida dEle. Mas eu vejo também que esse Pai que é perfeito, Ele tem uma pátria celestial, que venha o teu reino. E esse Deus que tem uma pátria, Ele também traz a sua provisão, que dar-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mas Ele também fala de perdão, que nos alcançou e nos transformou. P também fala de proteção, porque livra-nos de cair em tentação, de vivermos uma vida longe da vontade de Deus que tanto nos ama. Por isso que eu digo que é a oração do P. Todos nós, queridos, passamos por situações difíceis. Todos nós, sem exceção. Todos nós vivemos experiências que nos sentimos injustiçados. Pelo menos na nossa ótica, a gente imagina: Deus, como o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Ou não podiam ter feito isso comigo? E quando vivenciamos, experimentamos isso, queridos, nós temos dois caminhos, ou duas escolhas. Primeiro, nós podemos permitir que isso se torne uma mágoa, que comece a roubar a nossa felicidade, que venha envenenar o nosso futuro e venha destruir a nossa alegria. Esse é um caminho que você pode tomar. Um segundo caminho é que você pode decidir e escolher liberar o perdão, confiar em Deus e seguir em frente em nome de Jesus. Quando nós perdoamos, quando você perdoa, você está fazendo bem para você mesmo. E eu repito, quando eu perdoo, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Porque quando eu escolho, eu decido perdoar, eu estou tirando o poder que aquela outra pessoa tem de me ferir, de não ferir mais. Quando eu decido perdoar alguém, é como eu estando libertando alguém da cadeia. E esse alguém não é aquela pessoa que me feriu, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Há um livro muito lindo, se você não leu, você precisa ler, me abençoou muito, há muitos anos atrás, chamado Refúgio Secreto, que conta a história de Betty Coren ten Boom. Duas mulheres que moravam na Holanda e na época da Segunda Guerra Mundial, por causa da perseguição aos judeus, elas foram levadas para o campo de concentração alemão. A Betty, ela foi torturada na presença da sua irmã Betty, de tal forma que veio a morrer. E a Coren ten Boom, ela foi designada para a câmara de gás, para morrer. Mas um erro administrativo lá, e eu entendo que foi uma providência divina, ela foi liberada, ela foi solta. A guerra acabou, eles retomam a vida, ou tentam retomar a sua vida, e Coren ten Boom passa a falar em algumas igrejas sobre recomeço, sobre começar de novo, seguir em frente, o amor de Deus, o perdão do Pai Celestial. E quando em uma dessas igrejas ela termina de pregar, algumas pessoas se aproximam dela querendo conversar com ela. E entre essas pessoas, ela identifica uma pessoa especial. Aquele oficial alemão que torturou a sua irmã até a morte.
E aquele oficial se aproxima dela, estende a mão. Você pode imaginar a cachoeira de ódio, das lembranças que machucam, que torturam o coração de Corrie ten Boom. Ali era um momento crucial que ela tinha para tomar uma decisão na sua vida. E ela escreve no seu livro dizendo o seguinte: perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar independente da temperatura do seu coração. Eu escolho, ela disse para aquele oficial, eu escolhi te perdoar. É uma escolha, queridos. Pare agora e pense, quem eu preciso perdoar? Lá na minha casa, na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja. Quem que você precisa pedir perdão? Pastor, e se eu não perdoar? Eu não sinto vontade de perdoar. Então deixa eu te dizer uma coisa, dificilmente você vai sentir vontade e desejo de perdoar qualquer pessoa que seja. Eu não conheço ninguém que chegue aqui e fala assim, gente, não tem alguém aqui que está querendo fazer uma injustiça para comigo hoje, não? Será que não tem alguém aqui que quer me maltratar? Eu estou com uma vontade tremenda de perdoar. Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Mas geralmente eu ouço a seguinte afirmação, pastor, eu não tenho vontade de perdoar. Queridos, quem não perdoa é escravo do passado. Quem não perdoa é escravo do passado. Você não pode permitir que uma mentira, uma traição, um divórcio ou uma experiência negativa de um passado distante ou até mesmo aqui presente possa impedir de você desfrutar do futuro preferível que Deus tem para a sua vida. Deus te criou de uma maneira assombrosa, porque Ele te ama. Ele projetou, Ele escolheu você. E você não pode abrir mão desse projeto de Deus para a sua vida. Eu creio, queridos, Deus tem um destino divino, abençoado e próspero, feito para a sua vida. Fábio Damasceno, ele escreve um livro chamado A Psicologia do Perdão. Li há uns 3 anos atrás, e esses dias eu tornei a ler, mas a introdução desse livro é tremenda. Ele conta e leva você a imaginar a seguinte situação. Imagina que você decidiu, na sua casa, no seu apartamento, por 1 ano, não jogar o lixo fora. Imagina aquele lixo lá do banheiro, juntar o ano inteiro. O lixo da cozinha, o pó que fica acumulado dos móveis, você junta tudo, põe no saco, mas não joga fora. As sobras, as embalagens, você pode imaginar o lixo de 1 ano inteiro junto. Talvez você diga assim, pastor, não cabe na minha casa todo o lixo de 1 ano inteiro. Outros vão dizer assim, pastor, vai cheirar mal. Outros vão dizer, olha, vai juntar mosca, barata, rato. Queridos, nós sabemos onde jogar o lixo. Nós sabemos. O grande desafio para mim e para você é na vida dos relacionamentos, das trocas, da convivência. Nós não aprendemos como lidar com essas coisas ou situações. Nós não aprendemos, não fomos treinados, não fomos desenvolvendo como trabalhar esse lixo emocional e como jogar fora. A tendência nossa é tentar esquecer, é jogar debaixo de um tapete, mas algo não é dito, algo não é falado, algo não é confessado, algo não é colocado para fora, e essa sujeira toda vai acumulando, a pressão vai aumentando, e o relacionamento vai ficando insustentável. A gente tenta esquecer, tenta jogar debaixo do tapete, mas isso vai causando uma pressão cada vez maior, vai se avolumando, vai crescendo, e a gente vai virando uma bomba relógio que está prestes a explodir a qualquer momento. Precisamos aprender a perdoar. E é por isso que eu aprendo que todo crente transformado libera perdão. Repete comigo, todo crente transformado libera perdão. Você já foi transformado? Se você foi transformado,
nós vamos aprender 3 valores sobre o perdão nessa manhã. E o primeiro deles é: perdoar é preciso. Repete comigo: perdoar é preciso. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar é preciso, perdoar é necessário, é importante, é crucial. Imagina, Cleiton, que você está dirigindo no centro da cidade e alguém te fecha. Você até diz assim: um dia você vai conhecer Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ou talvez você vai dizer assim: olha, um dia você vai ser líder de PGM, tu vai ver como é que é a coisa. Você está lá dirigindo, seus filhos, sua esposa, você pode fazer uma loucura, mas Deus protegeu. Aquela pessoa te fechou, foi embora, você nem sabe quem é. É fácil perdoar uma pessoa assim, você não conhece, e foi embora. E eu me lembro de uma vez, isso tem muitos anos, eu já era pastor, eu estava descendo na Mato Grosso, dirigindo um carro, e um Fiat Uno verde me fechou, isso há muitos anos atrás. Me fechou, a pessoa nem percebeu o que havia feito. Mas ela parou no semáforo, eu parei do lado, abri o vidro e falei assim: mulher, você é louca, você quase bateu em mim. Eu não xinguei, mas fui duro. Senão abriu e fui embora. Domingo, fui pregar a Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu estou chegando. Quem que me recebe? Pastor, o senhor é bravo. Que autoridade, irmãos, teria de pregar a palavra de Deus? Nenhuma. Falei diante dos irmãos, pedi perdão, reconheci o erro e tomei uma decisão: nunca mais vou permitir que isso aconteça novamente. Eu preciso aprender com essa experiência e melhorar, mudar, avançar para a glória de Deus. Mas quando alguém que te fere é uma pessoa próxima de você, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua sogra, seu amigo ou amiga mais próximo, que você confiava tanto, e você não esperava se decepcionar com ela, e ela, infelizmente, erra com você. Meus amados, as pessoas mais próximas da gente é que tem o maior potencial de nos ferir, porque nós confiamos. Agora, uma pessoa que tem raiva, nutre ódio, que tem dificuldade de perdoar, meu Deus, como é difícil. Você já diz assim: Senhor, abençoa a noite dessa pessoa, que ela passe a noite inteira com dor de dente. Eu já tive dor de dente, é terrível. Você ora assim, fala: oh Deus, que o carro da pessoa exploda. Quem tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão, é desse jeito. Porque perdão, queridos, não é um sentimento, eu estou sentindo vontade. Decisão é atitude, perdão é atitude, perdão é uma escolha que você faz. Perdão é mais poderoso e maior do que o ódio, ele tem um poder restaurador. O perdão quebra todos os grilhões da nossa alma. Você lembra de José? Lá do Egito, na Bíblia. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E ele viveu momentos terríveis, mas ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. Deus foi abençoando, ele casou, ele teve 2 filhos, e o primeiro filho se chama Manassés, que significa aquele que esqueceu, aquele que perdoou. Em hebraico é Nasra, que quer dizer ele esqueceu, ele perdoou. José havia aprendido: Deus me chamou para um propósito maior, e eu não posso deixar que a mágoa possa brotar no meu coração, envenenar o meu futuro, impedir o projeto que Deus tem para a minha vida, em nome do Senhor. Mas uma pessoa que não consegue perdoar, guarda raiva, ele pensa assim: você vai me pagar, seu desgraçado. Alguém que tem uma luta constante, queridos, perdoar é fácil? Não é. Se fosse fácil, Deus não ia pedir nem de mim, nem de você para perdoar. Porque o perdão custa caro.
doeu nas mãos do Senhor Jesus quando ele foi para a cruz, doeu quando colocaram a coroa na cabeça dele, doeu na alma ao ponto de chorar, gemer de dor: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Mas ele fez isso, queridos, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao perdão celestial e pudéssemos ser libertos de todo o peso, de todo o mal. Por isso que quem não perdoa é escravo do passado, mas é escravo das pessoas do passado. Porque quando você não libera perdão, você vai maquinando, vai lembrando, aquilo vai nutrindo a tua alma, o teu coração, você vai lembrando dia e noite sobre aquela experiência triste. Você vê aquela pessoa, você já lembra do momento terrível. Perdoar é preciso. Esse é o primeiro valor que eu aprendo redescobrindo o perdão na oração. Segundo valor: perdoar custa caro. Repete comigo: perdoar custa caro. Mateus 18, e eu peço para você anotar, guardar esse texto, você não vai conseguir lê-lo agora, mas Mateus 18, de 21 a 34. Versículo 21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Imagina, Adriano, eu chego lá e falo assim: Adriano, cara, me perdoa, cara, 8 horas da manhã, pastor, o senhor já vem pedir perdão, já começou cedo assim, 8 horas da manhã, estou lá, peço perdão. Mas passa 2 horas, eu estou lá: Adriano, cara, me perdoa de novo, outra coisa, outro erro, me perdoa. Aí 12:00, eu chego lá: Adriano, de novo, pastor, tem vergonha não? Para com isso. Mas imagina, Valdir, você chegando para Deus 1 vez, 2 vezes, no mesmo dia, 3 vezes, Deus fala assim: cara, que é isso? Eu não aguento mais você pedindo perdão, te vira, meu amigo. Você pode imaginar você quantas vezes indo a Deus pedindo perdão? Eu vou aprendendo, queridos, que quem não perdoa é escravo das pessoas do passado. Mas não é só isso. Quem não perdoa se torna escravo da dor e da doença. O Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele afirma que pessoas que não perdoam, quais são os resultados? Problemas cardiovasculares. Tem 3 vezes mais chance de ter um ataque cardíaco quem não perdoa, porque está lá com raiva, está bombeando lá a todo vapor. Mas não é só isso. Ele diz que tem problemas no sistema imunológico, risco de sofrer um derrame, risco de ter câncer. Pessoas que não perdoam são escravos da dor e da doença, doenças reumatigênicas, doenças emocionais, doenças que eu vou sentindo no corpo, mas ela tem a sua origem na alma e no coração. São emoções negativas que vão afetando todo o meu corpo. Isso é fruto da dor da alma e do coração que vai refletindo no corpo físico. Mas não para por aí. Quem não perdoa sofre perseguições espirituais. Olha o versículo 34 de Mateus 18. Irado, e o contexto é que havia uma pessoa que devia muita grana para um empresário, e quando ele foi cobrado que tinha que pagar, ele falou: olha, eu não tenho, misericórdia de mim. E aquele empresário teve misericórdia e quitou a dívida. Vai embora, você não vai conseguir pagar, eu te perdoo. E aquele homem estava saindo, viu um outro que devia 10 vezes, 100 vezes menos, e ele pegou pelo pescoço, ele começou a judiar, e esse também dizia: cara, tem misericórdia de mim, me dá uma oportunidade, eu vou te pagar. Ele falou: não, você não vai pagar, e pôs ele na prisão. Os que trabalhavam com aquele empresário ficou sabendo, contou para o empresário mandou chamar e disse assim: ó, eu te perdoei toda aquela dívida, por que você não fez o mesmo? E aí o versículo 34,
Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quem não perdoa, queridos, sofre perseguições espirituais. A pessoa que não perdoa é atormentada até por demônios, que vai roubar a sua paz, o seu sono, a sua tranquilidade e o seu bom humor. A pessoa vai ficar remoendo as suas feridas, vai abrir porta para depressão na sua vida e a possibilidade da angústia ser a sua companheira pelo resto da sua vida. Por que preciso perdoar? Jesus vai explicando isso em Marcos capítulo 11, versos 25 e 26. Ele diz, Marcos 11, 25 e 26, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Verso 26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Lembra de Mateus 6,12? Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como, na mesma proporção, na mesma medida que perdoamos aos nossos devedores. Eu preciso perdoar, queridos. É uma necessidade que eu e você temos de perdoar. Perdoar é importante para Deus, então é importante para mim. E foi justamente Jesus lá na cruz que Ele nos concedeu, Ele nos trouxe a chave para eu e você termos condições de perdoar as pessoas. Sabe por quê? Porque na cruz a dor perde o seu efeito. Quando eu e você vamos para a cruz e colocamos, Senhor, eu deixo isso nas tuas mãos, ela começa a perder o seu efeito. O perdão de Deus para comigo é proporcional ao perdão que eu dou às outras pessoas. É proporcional, queridos. Talvez você está orando, Senhor, misericórdia, tem perdão, mas para ele, Senhor, manda um raio na cabeça dele. Talvez você está orando, Senhor, tem misericórdia de mim, mas para ele, Senhor, arranca a unha. O perdão é proporcional, meus amados. Na medida que eu vou perdoando, isso volta para mim multiplicado em muitas e muitas bênçãos. Mas na mesma proporção que eu não perdoo, não exerço a compaixão e a graça do Senhor, isso também volta sobre a minha vida. Rancor, raiva, ira. Eu lembro, e nós estávamos aqui na sexta-feira, ouvimos o testemunho do Felipe, do projeto Nova Criatura, o pastor Marcão, um homem de Deus abençoado. E o Felipe estava aqui compartilhando. Ele, nas ruas, nas drogas, perdeu a sua família. Não podia mais ver a sua filha. Mas ele foi resgatado. Ele encontrou Jesus. Jesus o encontrou. Ele mudou de vida. Ele saiu daquele patamar. Ele foi para casa Nova Criatura, um dos projetos que eu e você oramos e apoiamos, investimos financeiramente. Tem 30 homens numa casa, e se eu não me engano são 6 ou 8 na outra casa. E ele dizia, estou com saudade da minha filha, pegou o telefone, ligou para sua filha disse assim, pai, eu não te reconheço mais como meu pai, não liga mais não. Pode imaginar como estava o coração daquele pai, transformado. Por isso que eu digo que o crente transformado libera perdão, ele mudou. Mas a sua filha não tinha visto, e ele continuou orando, continuou seguindo em frente, fazendo aquilo que Deus tinha projetado para ele. O tempo foi passando. E aí liga de novo para a filha e diz assim, filha, como que você está? Estou bem, pai. E quando que eu vou poder te visitar? E ele começa a sorrir. Quando você quiser, pai. Perdão transforma a nossa vida. Perdão transforma nossas maneiras de pensar. O perdão vai trazendo para nós uma nova possibilidade de viver a vida segundo a vontade de Deus. Perdoar é preciso, perdoar custa caro,
terceira e última coisa: perdoar gera vida. Repete comigo: perdoar gera vida. Em nome de Jesus, que você gere muitas vidas através do perdão. Lucas 17, versos 3, 4 e 5 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Queridos, o perdão é o caminho para a libertação da mágoa, da amargura, da ferida na nossa alma. O perdão é o caminho de trazer cura para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Quando eu me agarro à dor da alma, eu não estou me permitindo que essa dor conheça o alívio, a transformação e a cura. Algumas pessoas que às vezes sofrem um machucado, e aí parece que as pessoas vão tocar justamente onde não pode. Eu mesmo estou com uma inflamação aqui. Sexta-feira eu estava aqui sentado na vigília, benção, e um abençoado chegou e pegou. Gente, não podia ser mais preciso. Falou: tá bom. Uhum. Ele falou: o que foi? Eu falei: nada. Parece que quando você tem um machucado, parece que a pessoa tem um imã, vai lá. Tum. Aí ontem, sábado, estava lá na Assembleia da Associação Centro, sentei ao lado de uma abençoada, ele deu um tapa. Imagina onde? Aí a lágrima. E a gente vai sofrendo essas feridas, esses machucados, e às vezes a gente vai chegando e falou assim: eu vou ficar mais longe. Alguém chega e falou: não, está tudo bem. Às vezes até a voz da pessoa já começa a doer. Você vai se distanciando. Assim também é quando a gente tem feridas emocionais na nossa vida. Quando a gente tem dilemas na nossa alma, a gente vai querendo distância. E isso vai gerando em nós dificuldade de ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. A gente se isola. Mas não para por aí, porque esse distanciamento em virtude da dor, da dificuldade de se relacionar, vai criando o que se chama comportamentos limitadores na nossa vida. Eles vão limitando a nossa maneira de pensar, de viver, de falar, de expressar, de sentir a vida como um todo. E da mesma forma como dói, a gente vai tentando se isolar. Pessoas que vão explodindo do nada. Gente, ele era tão quietinho, mas explodiu. E a pessoa que vive isso, meus amados, não percebe. Quem percebe é quem convive com pessoas assim. Eles vão percebendo, vão olhando e dizendo assim: como é possível? Conheço mulheres que dizem: olha, eu não confio mais em homem. Homem para mim é que nem suco de laranja, eu tomo um suco e jogo fora o bagaço. Mas isso aconteceu porque lá no passado, muitos anos, ela foi traída pelo namorado. Quem ela mais confiava, nutria, carinho, traiu. Foi decepcionada, então ela tomou uma decisão: nunca mais eu vou confiar em homem algum, todo homem não presta. Comportadores e limitadores vão limitando a nossa vida. Pessoas que estão desconfiadas de tudo e de todos, o tempo todo. Imagina que o universo está arquitetando o mal contra ela. Ela chega no restaurante, os amigos estão lá rindo, ela diz assim: estão rindo de mim. Chega numa reunião de escritório, mudou o assunto, falou: estavam falando mal de mim. Pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, que todo mundo está tramando alguma coisa contra ela na vida inteira. E quem tenta se aproximar, ela pergunta: qual é o interesse que essa pessoa tem? Ela está interessada em alguma coisa, porque ninguém é bom o suficiente para ter apenas uma boa amizade. Pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, fazer escolhas.
pergunta, vai lá para o Evandro, fala assim: Evandro, o que você acha? E o Evandro vai compartilhando a sua impressão, a sua ideia, mas ela não decide, ela não escolhe, ela não toma uma decisão. Como eu disse, a pessoa não percebe esses comportamentos limitadores, mas quem convive com ela, percebe claramente. E há uma história, para a gente ir para o final, real. Uma mãe estava grávida, o pai não queria que a sua esposa tivesse aquela criança. Então comprou remédio, programou de tudo para que aquela criança não viesse a ter vida. Mas ela acabou nascendo. E aos 7 anos de idade, aquela menina descobriu que o seu pai tinha armado para abortar. E ela chega e diz: pai, como que o senhor faz isso comigo? O Senhor não me ama, o Senhor queria que eu morresse, que eu não viesse a ter vida. Pai, eu te odeio e nunca mais eu quero ver a sua cara. E aí então a mãe entrega a sua filha para uma das suas irmãs criarem. Depois vai para uma tia, depois é criada por uma terceira pessoa, uma mulher que vai cuidando daquela criança que cresce, nutrindo ódio, raiva e rancor no seu pai. E um dia essa mulher encontra Jesus, descobre o caminho do perdão, percebe que Deus está construindo uma nova estrada, uma nova vida para a vida dela, e ela toma uma decisão: eu preciso pedir perdão para o meu pai. Ele mora no outro estado, ela já tem 26 anos nesse período, e ela vai em direção ao pai e diz: pai, a vida inteira eu nutri raiva, ódio de você, e isso estava me envenenando, e eu tomo uma decisão: a partir de hoje, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, pai, não vou carregar mais esse veneno na minha vida. E ela sai daquele ambiente, e ela diz que quando está ali na rua, é como se tivesse saído do cárcere, da prisão, da jaula, o céu aberto, e ela diz: eu estou livre, eu estou livre. E a partir daquele momento, embora ela tinha tido vários relacionamentos que não vingaram, não frutificaram, embora ela teve muitos altos e baixos, na verdade mais baixos do que altos financeiros, dívidas, mas a partir do momento que ela encontrou o Senhor, recebeu o perdão, liberou o perdão para o seu pai, ela disse que ali foi a chave, tudo mudou. Ela conheceu um homem que tinha também conhecido o Senhor, e se casaram, tem 3 lindos filhos, abriu uma empresa, e está ganhando dinheiro e investindo na obra missionária, no reino de Deus, e ela diz: a mudança foi quando eu decidi, quando eu escolhi perdoar, e aceitar o perdão do meu pai. Perdão, queridos, é obra da graça de Deus. Perdão é obra da graça de Deus, não exige justiça, exige misericórdia. Perdoar é preciso, perdoar custa caro, perdoar gera dívida. Feche os seus olhos. Você precisa perdoar alguém na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Você precisa receber perdão de Deus em alguma área em que você está caindo, o diabo deita e rola na sua vida. Esse é o momento de você romper em nome de Jesus. Se você entendeu nesta manhã que precisa receber perdão de Deus, fique em pé agora em nome de Jesus. Se alguma área na sua vida que você está lutando desesperadamente, esse é o momento da sua dor, dessa tortura, parar e dizer: Senhor, eu recebo o teu perdão. Você precisa perdoar alguém, está doendo lá dentro na alma, você não vai sentir vontade, mas você pode decidir, como a Corinne Ten Boom fez, como aquela senhora fez: eu decido hoje, Pai, não permitir que esse veneno continue me contaminando.
A escolha é sua nessa manhã. Você precisa liberar perdão para alguém? Todo crente transformado libera perdão. Se você precisa perdoar alguém, fique em pé onde você está, em nome de Jesus, agora. Em uma determinada igreja, a ministração foi sobre perdão. O pastor chamou o líder aqui à frente, e na medida que ele saía do seu lugar vindo à frente, aquele pastor começou a pedir perdão para aquela ovelha, para aquele líder. Eles se abraçaram, lágrimas vieram, mas percebeu o mover do Senhor naquele local. Membros sentados aqui na frente, lá no fundo, começaram a chorar de maneira audível, copiosa, abundante. Pessoas que estavam nas extremidades do templo foram caminhando em direção uma da outra para dizer: você me perdoa, eu não posso carregar mais esse veneno comigo. Jesus na cruz já liberou para você todo o perdão que você e eu precisamos. Oh, Paizinho querido, eu oro nesta manhã, Senhor, porque o Senhor chegou primeiro do que nós aqui. O Senhor preparou esse ambiente, essa atmosfera. O Senhor tem orado insistentemente para que eu e meus irmãos possamos liberar perdão na vida de outras pessoas. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. Senhor, mágoas, dores na alma, durante anos, talvez alguns de nós estamos carregando, já desistimos, já tentamos esquecer, já jogamos debaixo do tapete, mas em um determinado momento da nossa vida ele volta. Espírito Santo de Deus, o Senhor, que é aquele que pega nossas iniquidades e joga na profundeza do mar e diz: é proibido pescar. Vem sobre nós, Paizinho, nos ensina que é uma bênção liberar. Perdoar é preciso, perdoar custa caro, mas perdoar gera vida. Sopra sobre nós nesta manhã, Espírito Santo de Deus, vida dos céus. Que venha o teu reino, que seja a tua vontade feita aqui na terra, como é realizada nos céus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração voltado para dizer: eu sou livre, porque o Senhor me perdoou, eu também posso perdoar. Nós oramos, Senhor, agradecidos, porque o Senhor não desiste de mim e nem dos meus amados irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua todos os dias conosco. E nós oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.